Aula 11. Conteúdos: o período áureo da borracha, a migração nordestina, as transformações arquitetônicas proporcionadas pela borracha, o período do Fausto, o declínio da borracha. Habilidades: comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial. Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica. Bom dia, meu grande Amazonas. Você que acordou cedo, que está aí nas salas de aula, todas essas nossas salas de aula por nosso interior, que está na capital, venha assistir hoje conosco mais uma aula do Enem Sem Fronteiras. Eu sou Daison Jardim e hoje vocês vão ter aula com a professora Sheila de História sobre o período áureo da borracha e com a professora Girlane sobre calorimetria. Vamos entender o que essas duas disciplinas que estudamos durante todos esses dias se juntam e fazem com que o nosso estado do Amazonas tenha sido grandioso, continue grandioso, e você aí está estudando para tornar todos nós, grandiosos também. Muito obrigado, acompanhe a aula, continue estudando e segue em frente. Vamos fazer uma excelente prova do Enem no fim do ano. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia, professores e alunos das nossas escolas que estão hoje aqui assistindo a aula do Enem Sem Fronteiras. Hoje vamos falar sobre um assunto que é regional da nossa região, que fala sobre o período áureo da borracha, mas também é contemplado no Enem porque, por um breve período, a borracha ela sustentou a economia brasileira e, por isso, faz parte de um currículo nacional e é um dos conteúdos que sempre é abordado no Enem. Por isso, nós estamos aqui discutindo esse assunto. Bem, a borracha ela foi o produto de extrativismo mais importante para a Amazônia sob o ponto de vista econômico. Particularmente entre o período de 1878 a 1912, foi o período em que ele teve o seu ápice na nossa região. Sem dúvida, a borracha, ao longo de décadas, foi o centro de atenções econômicas, especialmente na capital internacional. Ela estava voltada para a seringueira, a uma árvore da Amazônia que foi conhecida nesse momento como a árvore da fortuna, de onde produzia-se o látex, o leite da seringa, com que se fazia borracha. A tradicional seringueira, que é a erva brasiliense, é o nome científico, foi conhecida como a seringueira verdadeira, nativa, natural da região amazônica, caracterizada na várzea alta, na margem direita do Rio Negro. Essa árvore, a seringueira, ela é encontrada em toda a região amazônica, mas esse período da borracha, ele foi mais expressivamente no Amazonas e no estado do Pará. Então, Manaus e Belém foram a sede desse período. A seguinte. E aí nós temos uma imagem para retratar para vocês a quantidade de borracha que era exportada da nossa região. Todas essas bolas que vocês estão vendo aí, na verdade são borrachas. O nome dado a essa borracha e dessa bola era pela. A pela era como a borracha ela era acumulada, nós vamos explicar isso depois, o processo para se tornar essa pela. E para vocês terem uma dimensão da quantidade de produto exportado nessa região, que era imenso. Apesar de toda a dificuldade com relação à extração desse látex, porque, como eu falei, que a borracha ela era uma árvore, a seringueira é uma árvore nativa da nossa região, ela não era encontrada na floresta uma próxima da outra, havia uma distância muito grande de uma para outra. Então, a extração era difícil, a extração era complicada, mas mesmo assim, era extraída uma quantidade enorme. Vou mostrar para vocês nessa próxima. Como era essa utilização da borracha. Ela ocorreu em função de diversas descobertas científicas, porque
já desde as primeiras expedições exploradoras que aconteceram aqui na Amazônia, já se sabia, já se tinha notícia de que existia esse produto. Esse látex, esse leite, essa seiva que era retirada de uma árvore nativa da região e que os indígenas tinham um processo de utilização desse produto no seu dia a dia, no seu cotidiano. Mas, a partir do século XIX, quando estudiosos, pesquisadores começaram a vir para a Amazônia, conhecer a região mais profundamente, fazer as suas expedições, né, os naturalistas, os ambientalistas daquela época, eles começaram a ter esse contato com os indígenas, começaram a ter esse contato com esse processo de retirada do líquido da borracha e começaram a pensar como utilizar esse produto que até então era utilizado de forma rudimentar pelos indígenas, de uma forma em que eles pudessem utilizar na industrialização ou no processo de utilização para outros produtos, outros materiais. E aí, em 1839, um ambientalista que veio para a Amazônia fazer essa pesquisa, chamado Charles Goodyear, ele desenvolveu um processo que foi conhecido como processo de vulcanização. Como isso aconteceu? Bem, ele começou a pesquisar de que forma essa borracha poderia ser utilizada em produtos mais elevados, mais industrializados, uma forma de, na verdade, de ganhar dinheiro em cima daquele produto. E aí ele descobriu que ao misturar o líquido da borracha com o enxofre, aquele produto teria mais durabilidade e criaria uma forma de ele ficar armazenado e de fazer a sua locomoção. Só que um dia, por acidente, né, o Charles Goodyear derramou um pouco desse produto em cima do fogão, onde ele fazia seu alimento, e percebeu que ao contato com o fogo, com o calor, a borracha criava uma forma diferente. Ela saía do estado líquido para o estado sólido, e ele começou a fazer as suas experiências. Ela não queimava, ela endurecia. E aí ele começou a descobrir que ele pegando o enxofre, misturando aquele líquido e colocando no calor, numa determinada temperatura, o líquido, a seiva, a borracha, ela começava a criar tanto maior resistência quanto maior elasticidade. Segundo relatos deixados por eles, a borracha ela conseguia ter uma elasticidade 8 vezes maior do que o seu tamanho. E aquilo ali foi o ponto principal para que a borracha ela começasse a ter um olhar de que ela poderia ser comercializada, ela poderia ser transportada, ela poderia ser industrializada, e foi um boom, né, para que todo o olhar europeu, todo o olhar fosse voltado para aquele produto amazônico. Bem, essa foi uma das experiências científicas que impulsionou a borracha. O segundo motivo foi que em 1888, volta por favor, o John Dunlop, ele conseguiu descobrir um processo pneumático. O que é o processo pneumático? Bem, ele passa a desenvolver um sistema que não foi só pegar a borracha e transformar em pneu, mas ele conseguiu descobrir uma forma de desenvolver um mecanismo de engrenagem onde poderia adaptar com essa borracha vindo da Amazônia, fazer um pneu que era um produto bastante resistente, que poderia sustentar o peso de um automóvel, que nesse momento o Henry Ford, inglês, acaba de inventar o primeiro automóvel. E aí precisava de um produto que fosse fazer com que esse automóvel ele se movimentasse. E aí surge a ideia de pegar a borracha da Amazônia, fazer o pneu e o Dunlop que ele consegue construir, pensar, idealizar e inventar essa engrenagem que nesse momento juntou essas duas ideias e foi conhecida como processo pneumático. E aí foi o boom, porque aí não é mera coincidência, se vocês observarem, os nomes desses pesquisadores e desses inventores, todos hoje são marcas de pneus utilizados nos automóveis. Goodyear, né, Dunlop,
a própria Ford, do Henry Ford, né, que hoje é uma das grandes marcas de automóvel no mundo, todos eles são origem de pesquisadores que estiveram aqui na Amazônia pesquisando sobre a utilização da borracha. Em seguida, nós vamos dando continuidade. Essas descobertas e esses inventos tiveram uma imediata consequência no mercado da borracha, alcançando entre 1853 a 1854 ótimas cotações nas bolsas internacionais. Com todos esses processos e todas essas invenções e todas essas possibilidades de utilização da borracha em produtos consideráveis rentáveis para o mercado internacional, né? Porque a borracha era utilizada para várias coisas, para fazer sapatos, para fazer galochas, ela era utilizada para confeccionar produtos. Então, ela começa a ganhar um grande campo no mercado internacional. E aí, o patamar de exportação do produto, né, começa a elevar o preço e começa a enriquecer os produtores de borracha da Amazônia. Eu vou mostrar para vocês agora um gráfico onde vocês vão ter uma noção de como foi esse crescimento da comercialização e a exportação da borracha aqui na Amazônia. Bem, a borracha ela começou a ser utilizada como produto mais ou menos em 1850. Mas, se vocês olharem bem esse gráfico, vocês vão perceber que era muito baixo a produção da borracha. E ela vai crescendo ao longo dos anos, mas ela vai atingir o seu ápice mesmo em 1900. Que foi logo depois, né, do que todo esse mercado se voltou esse olhar para a borracha como um produto que realmente teria rentabilidade. Aí em 1838, ele já estava sendo valorizado por causa da descoberta, mas em 1900 foi o ápice da importação, chegando a se importar 42 mil toneladas de borracha para o mercado internacional. E aí vai vindo gradativamente, caindo a borracha. Ela não cai de uma forma intensa e geral, ela vai tendo quedas e descidas, né? E ela vai permanecendo no mercado mais ou menos num patamar bem mais baixo até 1970. Aí eu vou mostrar para vocês uma imagem do que é o processo de vulcanização. Bem, é um processo rudimentar que era utilizado nos seringais, no interior da Amazônia, onde vai se jogando o líquido da borracha, né? E ele está, parece um grande caldeirão, mas ele tem esse processo, ele precisa do fogo, não o fogo direto no produto, mas o calor do fogo. Então, é construído como se fosse assim, um vulcão, né? Onde o fogo fica protegido e que aquela fumaça, aquele ar quente, vai entrando em contato com o líquido que já foi misturado com o enxofre. E a gente não pode deixar de dizer que o Charles Goodyear deu o nome de vulcanização em homenagem a Vulcano, o deus do fogo da mitologia grega. A seguinte, por favor. E aí vem a migração nordestina. Por que havia necessidade de se trazer os nordestinos para o Amazonas? Primeiro, a borracha cresceu muito, a produção era imensa. Precisava de mão de obra de trabalho, mas precisava de uma mão de obra barata, né? Porque a intenção dos grandes seringalistas, os donos dos seringais, era enriquecer com aquele produto que naquele momento está-se a coqueluche, né, de todo a Europa, todo mundo quer trabalhar com a borracha. Aí o que eles vão fazer? Eles vão pegar uma mão de obra, né, e vão trazer o Nordeste, nesse momento, está passando por uma grande seca, não há trabalho, as pessoas estão passando fome, passando necessidade no sertão nordestino. E aí vai se fazer uma divulgação através de panfletos, uma propaganda de que aqui na Amazônia tem emprego para todo mundo, que o nordestino vem para cá, ele vai enriquecer com a borracha, e aí os nordestinos vão entrar
vão acreditar nessa promessa de emprego, de enriquecimento, e vão vir para a Amazônia em busca de uma vida melhor, de melhorar a qualidade de vida, enriquecer e voltar para a sua cidade natal, levando uma melhor qualidade de vida para suas famílias. Seguinte, bem, a mão de obra vai ser dessa utilização, serão, né, pela contratação desses trabalhadores, que vão vir principalmente do Nordeste. Os seringueiros adotarão técnica de extração, porque quando eles chegam aqui, eles vão ser preparados para ir para o seringal, para saber se eles vão conseguir se adaptar. E porque eles vão continuar usando o mesmo método que os indígenas usavam para retirar seiva, então eles vão precisar aprender como utilizar essa goma elástica, né, na fabricação da borracha, porque na verdade eles vão trabalhar na produção da retirada da borracha bruta, né? Porque o produto que sai daqui da Amazônia é a borracha bruta. Depois ela vai ser levada para se transformar no produto mesmo da borracha, mas no momento a intenção, então é um trabalho cansativo, é um trabalho de percorrer uma área muito extensa da Amazônia, porque como a seringueira ela é nativa, ela ficava bem distante uma da outra, então eles teriam que percorrer o dia inteiro o caminho para poder encontrar a borracha. E então não era fácil, mas mesmo assim eles vinham com aquela ilusão de que era um trabalho que eles iriam enriquecer, e eles vinham com todo o gás para a Amazônia. Era uma modalidade livre, de contrato, né? Esse seringueiro, eles estavam submetidos ao poder de um aviador. Esse aviador era aquela pessoa que contratava o serviço do seringueiro, ele ia lá, fazia propaganda, ele criava aquela expectativa com promessas de que ele iria ganhar muito dinheiro aqui, e eles embarcavam nessa ideia e vinham. E esse aviador também era aquela pessoa que ia administrar e organizar a chegada, e ia organizar também a forma com que essa forma como esse trabalhador, ele ia trabalhar na Amazônia, controlando mesmo os seus horários, controlando a forma de trabalho, nesse trabalho que era um pouco trabalho escravo também aqui na Amazônia. Bem, tem uma imagem para que vocês possam perceber como eles eram. Eram pessoas extremamente machucadas, pessoas humildes, pobres, que vinham trabalhar no interior da floresta sem muita condição na forma de vida em que eles viviam aqui. Nós trouxemos também uma tabela para vocês terem uma ideia da quantidade de nordestinos que veio para a Amazônia. Em 1877, quando a borracha começou a tomar impulso, existem registros de 4.610 nordestinos vindos para a Amazônia nos navios a vapor, né? Que na época era o meio de transporte utilizado na Amazônia, e que foi uma das coisas que deu um grande impulso também. Foi a criação da Companhia de Comércio e Navegação a Vapor do Barão de Mauá, que ele colocou a serviço dos seringaristas da Amazônia, e eles começaram a adquirir essas embarcações que eram utilizadas tanto para transportar o trabalhador que vinha para a Amazônia, o nordestino, como também era utilizada para transportar a borracha que saía dos seringais para exportação. E aí vai vendo o crescimento, em 1878, que foi um grande momento para a borracha, chegou a 15.300 nordestinos, mas se a gente observar na próxima tabela, nós vamos observar que no ápice, que foi em 1900, que foi o momento em que eu já falei para vocês, que foi o momento em que a borracha teve a sua maior produção e exportação aqui da Amazônia, chegou a 45.792 nordestinos vindo para a Amazônia. Isso significa que... Volta um pouquinho para mim, por favor, Lucas. Isso significa que, num total de 3 décadas, vieram para a Amazonas 158.125 nordestinos para trabalhar no interior da Amazônia, dentro dos seringais. É uma quantidade muito expressiva, né, de trabalhadores. E
nós trouxemos para vocês hoje um vídeo que nós fizemos lá no Museu do Seringal, Vila Paraíso, para mostrar um pouco dessa realidade e de como viviam esses nordestinos que deixavam suas casas, deixavam suas famílias e vinham para a Amazônia trabalhar na borracha. Saímos de Manaus há mais ou menos 15 a 20 minutos percorrendo esse rio maravilhoso e chegamos aqui a esse cenário paradisíaco onde encontramos o Museu do Seringal Vila Paraíso. Convido vocês a virem fazer um passeio comigo nesse cenário histórico. Vamos? Essa estrutura toda, né, que a gente vê aqui na Casa do Seringalista, aqui no Museu do Seringal, era a forma que eles utilizavam para ostentar a riqueza que eles tinham, porque aqui eles recebiam visitantes também que vinham conhecer como eles viviam aqui no meio da floresta. Então ele precisava ter um local que fosse igual ou melhor ao que ele tinha na capital do estado. Era comum os filhos dos seringalistas estudarem na Europa. As moças, elas falavam o francês, que era a língua oficial aqui. Eles falavam o português e o francês. Então, eles tocavam piano. Então, todas as casas de seringalista tinham que ter um piano e um piano bem antigo como esse aqui. Tudo tinha que ostentar riqueza, então, eram colheres de prata, louças de porcelana, cristais. E tudo que era utilizado não era comprado na nossa região, vinha da Europa, encomendado por esses seringalistas. Isso fazia com que também a pessoa que vinha trabalhar no seringal, no caso os nordestinos que vinham e os índios, os amazonenses que vinham trabalhar cá, o caboclo, olhasse essa riqueza e pensasse que um dia ele ia chegar a ter esse futuro digno também, porque era isso que eles vinham buscar aqui na Amazônia, a riqueza, através da borracha. E como eles chegavam a se deparar com a primeira visão, que era a Casa do Seringalista, vocês veem pela forma como ela está localizada à frente do rio e ao porto, era onde o barco vinha e eles desciam do barco, eles aportavam, eles deslumbravam aquela riqueza toda no meio da floresta e achavam que um dia eles iriam conseguir também essa riqueza para eles e iriam voltar para a sua terra natal, ricos com o trabalho da borracha. Os primeiros seringueiros que trabalharam nos seringais foram os indígenas, mas os índios eles eram difíceis no trato. Então houve toda essa divulgação, toda essa propaganda, distribuição de panfletos por todo o Nordeste, que nesse momento está passando por uma seca terrível. Então o nordestino eles tinham a ideia de que eles viriam para a Amazônia, iriam enriquecer com o ouro negro da borracha, iam voltar para a sua cidade natal, levando essa riqueza para sua família. Só que isso não vai acontecer. Esse é o momento em que o nordestino que vem trabalhar no seringal, o seringueiro, ele se depara com a realidade que ele vai enfrentar. Esse local onde nós estamos é a casa de aviamento. Quando ele chega aqui, ele ainda não é um seringueiro, ele é considerado um brabo. Por quê? Porque vai levar de 4 a 5 anos para ele poder se tornar um seringueiro manso. O que isso significa? Que ele vai ter que aprender o ofício de ser o seringueiro da Amazônia, o soldado da borracha. O que ele vai fazer aqui? É que ele vai receber mantimentos, gêneros alimentícios e o material necessário para que ele possa desenvolver esse trabalho que ele vai começar a aprender agora. Então, ele já chega devendo, ele já chega endividado. A partir do momento que ele pisou no barco para vir para cá, no barco a vapor, ele já está devendo passagem e o alimento que ele consumiu na viagem, no trajeto para cá.
Mas é aqui que ele vai ficar mais ainda endividado, porque cada vez que eles consomem alguma coisa, cada vez que eles precisam de usar a cadernetinha para pegar alguma coisa nessa casa de aviamento, eles vão ficando mais endividados. Eles começam a usar subterfúgios, eles começam a caçar, eles começam a pescar, produzir farinha para tentar evitar esse endividamento. Mas isso não vai adiantar, porque quanto mais eles acharem que eles têm um saldo, mais dívidas eles acumularam. Ele vende a borracha por um preço bem barato e compra tudo 100 vezes mais caro, tanto qualquer tipo de alimento. Esse nordestino ele vem para a Amazônia com o ideal de que ele vai enriquecer com a borracha, que ele vai sair daqui e vai levar uma vida melhor para a família que ele deixou lá. Ele deixa pai, deixa mãe, deixa filhos, deixa esposa e vem para cá com essa promessa: vou enriquecer na extração da borracha e vou voltar e dar uma vida melhor para minha família. Só que isso não vai acontecer. O que acontece? Ele acaba chegando aqui, constitui uma nova família, casa com uma cabocla amazonense, ou então casa com uma índia ou com aquilo que proveio a ele naquele momento, e ele nunca mais retornará à sua terra natal. É impressionante a gente perceber que mesmo tão distante da capital, preserva-se a questão da fé e da religiosidade. Esta é uma pequena igreja que ela está aqui não apenas para atender os seringueiros, mas principalmente para atender a família que mora aqui na Casa Grande, ou seja, a esposa, as filhas, né, do seringalista. Porque de tempos em tempos mandam buscar o padre lá na capital Manaus e trazer para cá para celebrar uma missa, para que essa religiosidade continue, né, existindo aqui mesmo tão distante. Essa é uma casa de banho, onde a esposa e as filhas do seringalista vinham tomar seu banho isolados e distante da casa Grande, porque elas não poderiam ser vistas pelos seringueiros. E aí pegavam-se água do rio, colocavam-se dentro da banheira e elas utilizavam os sais franceses e os perfumes, aromas, para que elas ficassem limpas e perfumadas. Esta aqui é uma seringueira. A gente pode perceber que ela está muito cortada, porque já foi retirado bastante seiva da borracha desta árvore, dessa espécie. Percebemos aqui que os cortes eles são feitos em diagonais com 1 centímetro, mais ou menos 1,5 centímetro de distância, tirado como medida o dedo do seringueiro. Bem, eles ao fazer o corte, a gente percebe também um corte aqui na vertical, porque a seiva vai descer pelo corte aqui e vai caminhar para cá. O seringueiro ele vai afixar aqui este pequeno funil e o caneco para que ele fique coletando a seiva que desce da árvore. Isso pela manhã, porque o trabalho do seringueiro começa às 5 horas da manhã. Ele faz todos os trajetos e vai até o final, onde ele vai se alimentar, o seu desjejum, que será à tarde. Quando ele retorna, já no finalzinho da tarde, ele vem recolhendo esse canequinho que já colheu toda a seiva que foi derramada e coloca num latão maior e leva para uma outra área que nós vamos ver, onde ele vai fazer a defumação dessa borracha. Para nós que somos extremamente urbanos, é difícil para a gente imaginar que as pessoas deixavam suas casas, suas famílias e vinham viver em taperas como essas daqui. É importante falar que o seringueiro, ele mesmo, ao chegar aqui, ia construir a sua moradia. Ela é alta, sim, para evitar os animais da floresta, os animais rastejantes, onça, que tinha muito onça naquele período, de serem atacados durante a noite enquanto dormia. Conforto não tinha nenhum, apenas a rede e uma mesinha onde ele poderia colocar seu material de trabalho. E ali vocês podem perceber que tem uma panelinha onde ele carregava água para suas necessidades durante a noite. E era assim que viviam naquela época os seringueiros que vinham trabalhar na Amazônia.
Após a retirada do leite da borracha, da seiva, o seringueiro vai trazer esse material colhido no latão para essa casa, que é chamada de casa de defumação, e ele vai fazer esse processo para que transforme o líquido da borracha nesta bola, que é chamada de pela da borracha, para que ela possa ser transportada mais tarde para Manaus, onde ela vai ser revendida para a produção dos materiais que são retirados da borracha. Após a retirada da seiva, o processo de defumação, o líquido da borracha, o leite é transformado nessas bolas, que a gente já sabe que o nome é pela, e eles são alocados dentro desse transporte para que aguarde a chegada da embarcação que vai transportá-lo para Manaus. E com isso a gente encerra, né, essa nossa visita. Espero que vocês tenham gostado. E eu queria dizer a vocês que esse período da borracha é um assunto que sempre é contemplado nos exames nacionais do ensino médio, no Enem e nos vestibulares. E eu espero ter contribuído um pouquinho para vocês, para que vocês tenham esse conhecimento. E até mais, tchau! A vida do nordestino nos seringais não era fácil, era até bem difícil, né? Porque eles passavam por dificuldade e eles não tinham conforto nenhum. E mesmo assim ele tinha uma quantidade de produção que eles poderiam e deveriam cumprir durante o dia, que era obrigatória. Então eles não poderiam voltar para essa cidade natal, por exemplo, a livre gosto, vontade, porque eles já estavam endividados, né? Já estavam devendo desde o momento que entraram na embarcação. E porque também eles eram impedidos disso, porque eles tentavam fugir. Eles tentaram fugir, mas eles eram capturados, eles eram açoitados, eles apanhavam, porque eles não poderiam deixar o seringal enquanto eles estivessem devendo. E esse endividamento ele só crescia, nunca diminuía. Bem, e aí vai começar esse período que é conhecido como o período do Fausto, né? O que é esse período do Fausto? Foi esse breve período em que essa riqueza ela vai sustentar a economia nacional e todos os olhares do mundo vai estar voltado para a Amazônia, e começa a se pensar e criar esses ideais de modernidade, civilidade para a Amazônia, lugar que até então era considerado uma floresta, habitado só índios, né? E aí vai se criar essa questão da modernidade. Aqui vai se criar um vocabulário de autoridade no senso das elites locais, e vou perceber dos habitantes da capital do estado do Amazonas, como com grandes obras públicas, né? Na época, o então governador Eduardo Ribeiro vai começar a fazer a administração pública da cidade, com ruas largas, com grandes edifícios suntuosos, né? E como marca desse momento, nós temos a construção do Teatro Amazonas, que, segundo historiadores, veio em blocos os seus pedaços no navio a vapor, para que todos os moldes da arquitetura francesa, né? Aí vai se trazer o Teatro Amazonas, o Tribunal de Justiça, o prédio da Alfândega, todos sendo construídos naquele nosso centro histórico, que é aqui na capital, Manaus. Nós vamos ter uma das poucas cidades que vai ter o bonde elétrico, a segunda do país com luz elétrica. Vamos ter aqui, mesmo não tendo ainda automóveis na cidade, vamos ter um posto de gasolina, né, que vai ser inaugurado pelo presidente da República, veio aqui para fazer a inauguração desse posto, né? Teremos na cidade de Manaus cassinos, bordéis, né, e entretenimento para esse vamos dizer, emergente da riqueza, que é o dono do seringal. Um ponto muito popular e visitado por esse seringalista é que hoje a gente conhece como o Ideal Clube, que era um lugar onde tinha festa, tem toda aquela lenda de que se queimava fumo enrolado em cédulas de dinheiro, né? Portanto, que era a riqueza que existia naquele momento.
E essas obras públicas, elas são uma amostra dessa elite, né, enquanto que a cidade se tornou uma arquitetura parisiense, e era conhecida nesse período como a Belle Époque, ou a Paris dos Trópicos. Por quê? Comumente, os homens e as mulheres utilizavam o vestiário ao molde francês, né? O francês, a língua francesa passa a ser uma das línguas oficiais da nossa região, inclusive porque esse olhar discriminatório do europeu, né, naquele momento, pelo nosso Rio Negro ser escuro, acreditavam que ele era impróprio para o consumo, e toda a água consumida por essa elite era mandado trazer da Europa. A Perrier, a água Perrier, que hoje a gente encontra por aqui em alguns supermercados finos, já era trazido para cá, para a Amazônia, e como também, né, dizia-se que, como eles usavam muito terno de linho branco, eles mandavam lavar suas roupas na Europa. Isso é uma lenda da região, não sei, não posso afirmar se era realidade, mas que todas as roupas, tanto dos seringueiros como das suas damas, suas esposas e filhas, ia no navio a vapor para a Europa para ser lavado e voltado para ser utilizado aqui da Amazônia. Tanta que era a riqueza, né, daquele momento. Pode passar. Foi com a imagem de prédios que se tornaram emblemático essa ocasião. Por que a necessidade de fazer de Manaus uma Paris dos Trópicos? Para receber esses comerciantes que vinham da Europa para comprar borracha. Então, tudo era uma forma de ostentação, certo? Seguido, a gente vai falar, nesse período, pode passar a imagem. Aí tem algumas imagens, né, que nós separamos para vocês, como eu já falei, o bonde elétrico, o próprio teatro, e tem uma curiosidade no Teatro Amazonas, que essa cúpula que fica em cima do teatro, em forma da bandeira do Brasil, ela só veio ser colocada no teatro 10 anos depois da sua construção. Aí tem o prédio da alfândega e essa escadaria aqui com o tapete vermelho, que é um símbolo marcante e que ostenta esse período, é no Ideal, a entrada do Ideal Clube, lá no centro de Manaus. Pode passar, cara. E aí, o que aconteceu? Começa o declínio da borracha. Estava tudo muito bem, todo mundo muito satisfeito, a riqueza. Manaus era assim, um modelo de um cenário parisiense, só que num determinado período, como sempre, né, nós brasileiros, nós achávamos na época que essa riqueza não ia acabar, né? Como bom brasileiro, né? Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, vai durar para sempre. E aí veio um inglês para cá, o Henry Hankeman é o nome dele, e ele começa a observar como essa produção da borracha poderia ser melhorada. E ele pede autorização do governo brasileiro para levar algumas sementes. Mas, na verdade, ele contrabandeou, ele furtou, ele roubou 70 mil sementes da seringueira daqui da Amazônia. Dentro, ele pegou cestos, né? Enrolou essas sementes em folhas das bananeiras e com a falsa história de que ele teria vindo aqui para a Amazônia buscar penas exóticas para enfeitar os chapéus das senhoras ricas lá da Europa, ele contrabandeou essas 70 mil seringas da Amazônia e levou para a Inglaterra, para o Jardim Botânico Real Inglês. De lá foram feitas as mudas, né? Até se tinha a ideia de que essa semente, essa borracha, ela não ia germinar por causa do clima de outras regiões, né? Tinha essa ideia, deixa eu levar sementes que lá não vai germinar não, porque aqui é quente, lá é frio. E ele levou as sementes, as mudas germinaram, e eles pegaram essa semente e plantaram nas colônias inglesas, na Malásia, no Ceilão e em Singapura.
de uma forma de produção de monocultura que deu certo, né? Onde a distância entre uma das seringueiras eram mais próximas e mais organizadas, e em pouco tempo, cerca de 10 anos, essa seringueira já estava produzindo bastante, um látex de qualidade e quantidade. Isso vai fazendo com que a busca pela borracha da Amazônia, que esse transporte, essa exportação era muito cara, né? Tinha um custo muito alto, e pegando esse produto na Ásia saía bem mais barato, e aí com isso começa esse declínio da nossa borracha. E aí vamos ler um pouquinho aqui o que tem, dizendo assim, no início do século XX, né, a supremacia da borracha brasileira sofreu forte declínio com a concorrência promovida pelo látex exportado no continente asiático. Lógico, se o produto lá, além de ser melhor qualidade, maior quantidade e mais próximo para o transporte desse produto para a produção das indústrias europeias, eles passaram a deixar de comercializar com a Amazônia e começaram a comercializar com a Ásia. A brusca queda desse valor de mercado também é um dos motivos, né? Pelo fato de que a borracha da Ásia se torna mais barata, porque era mais fácil o transporte, do que a borracha da Amazônia. Eles vão começar a produzir e a comercializar com o mercado internacional e deixar de comercializar com o Brasil. E aí, de 1910 a 1920, a crise da seringa amazônica levou diversos aviadores à falência. Primeiro porque eles já não tinham mais como financiar a vida de trabalhadores para cá. E também como fazer esse comércio se eles já não estavam mais produzindo e vendendo como antes. O público que estocava borracha na tentativa de elevar o preço não conseguiu fazer com que isso acontecesse, né? E aí, como a gente vai ver a seguir, esse foi, né, um duro golpe sofrido pelos produtores da borracha da região norte, porque eles tentaram de todas as formas, né? E aí esse contato era direto. Eu até quero mencionar que nós fomos o primeiro estado do Brasil a ter um ponto de telégrafo, uma linha de telégrafo aqui na Amazônia. Esse contato com o comprador da borracha era direto da Amazônia com a Europa através desse fio de telégrafo que tinha aqui. Então foram feitas várias tentativas, né, de um preço mais baixo, né, vamos baixar o preço da borracha, vamos entregar um determinado produto, mas que não agradava mais, que não interessava mais, não se tornou atrativo ao olhar do comprador europeu. Bem, e aí também, nesse momento, estão ocorrendo mudanças no cenário brasileiro com relação ao extrativismo, né? Vai começar a aparecer no mercado um grande interesse econômico dos cafeicultores pelo café. O café começa a entrar no cenário internacional como um grande produto de exportação também, e todo o olhar do governo brasileiro nesse momento vai se voltar para esse café, né? Que a gente vai entrar naquela política do café com leite e vai passar até um governo também que tem seus interesses econômicos voltados para essa nova produção desse produto de exportação. E, em certa ocasião, atendendo ao pedido dos industriais norte-americanos, né, que chegou a proibir que o governo do país criasse taxas alfandegárias protecionistas maiores aos exportadores estrangeiros. E aí, muita coisa vai mudar aqui no nosso estado, porque com esse ciclo da borracha, com esse período de riqueza e ostentação, nós recebemos um grande número de estrangeiros, né? Foram não só ingleses, mas franceses, holandeses, os sírio-libaneses, que vieram para cá para comercializar produtos, né? Que como a cidade vai crescendo e havia necessidade de se criar comércios dos tecidos, né, de mercadorias, vai se vir o mercado estrangeiro para cá
para também se inserir nessa Paris dos trópicos e aproveitar o momento para ganhar o dinheiro também. Bem, para finalizar, né, com a questão do declínio, que vai ficar muito forte, na Segunda Guerra Mundial, já em 1939 a 1945, as indústrias passaram a adotar uma borracha sintética, né? Meio derivada, meio através de pesquisas, que vai poder, vamos dizer assim, não substituir totalmente, mas substituir em parte os produtos que eram confeccionados com a nossa borracha. Essa inovação tecnológica ela vai acabar retraindo significativamente a exploração da seringa da floresta amazônica e vai chegar um momento em que o produto vai ser ínfimo e nós vamos sair das 42 mil toneladas de borrachas exportadas para o mundo para menos de que 5 mil toneladas de borracha. E agora nós vamos passar algumas atividades para que vocês vão aí treinando um pouco. São questões que foram retiradas do Enem e também do PSC e do CIS, para que mais tarde a gente volte para fazer o comentário e a correção com vocês. E aí, alunos? Tenho certeza que vocês devem ter acertado tudo, né? Todo mundo já está sabendo tudo sobre a borracha. E aí a gente vai agora para a correção das questões para ver, só para confirmar, né, o que vocês já acertaram. A questão número 1. A expansão do comércio da borracha e, consequentemente, o desenvolvimento do ciclo da borracha no norte do Brasil no século XIX deve-se em grande parte às últimas descobertas científicas que otimizaram as propriedades dessa matéria-prima. A principal dessas descobertas foi: questão A, processo de aperfeiçoamento genético da seringueira, desenvolvida por agrônomos americanos. Será que isso aconteceu? Não, não aconteceu. O processo de polimerização do látex criado por Niels Bohr, que é isso? Isso nunca aconteceu aqui na Amazônia, nós nem falamos sobre isso. Questão C, de petróleo no látex desenvolvido pela empresa Standard Oil? Não. Letra D, sim, a letra D é a alternativa correta, que foi o processo de vulcanização criado por Charles Goodyear. Quem marcou a letra D, essa é a alternativa correta. A questão número 2. Euclides da Cunha ficou impressionado com o regime expoliativo do aviamento e escreveu: o homem, ao penetrar as duas portas que o levaram ao paraíso diabólico dos seringais, abdica das melhores qualidades nativas e fulmina-se a si próprio, trabalha para escravizar-se. A respeito da impiedade do sistema de aviamento, ele sustentou a estrutura social da Amazônia, dentre outros motivos. Esta sustentação deu-se a distribuição de renda equitativa entre os centros urbanos. Houve essa equitatividade? Não, não houve. Houve uma elite que enriqueceu e houve uma mão de obra de trabalhadores que foi escravizada.
Letra B, é o peso da tradição secular do escambo? Não, não se utilizava mais o escambo. Para quem não lembra, o escambo é o sistema de compra e venda através de troca de produtos. Isso não acontecia no período da borracha. A questão C é a alternativa correta, que é a monetarização da sociedade assentada no mercado capitalista. Ou seja, o enriquecimento dos seringueiros, dos seringalistas, né, que foi a classe que era detentora do poder naquela região, e a questão da implantação desse mercado capitalista aqui na Amazônia. Questão 3. O início da exploração da borracha amazônica foi próspero, mas a bonança durou pouco. Em 1912, a produção atingia o pico de 42 mil toneladas. A borracha representava 40% de toda a exportação nacional. Em um segundo momento, entre 1942 e 1945, período da Segunda Guerra, a borracha teve uma sobrevida, que não foi com a mesma pujança no início do século e logo voltou a perder a expressão no cenário econômico nacional nas duas fases mais expressivas da produção. Um fator apontado abaixo pode ser considerado como responsável pelo declínio da borracha brasileira. Que fator é esse? Vamos às alternativas. Letra A. Falta de crédito à extração e ao benefício do látex. Letra B. Precariedade da mão de obra usada nos seringais. Não houve precariedade, porque vieram muitos nordestinos para trabalhar aqui. Dificuldade para escoar a produção até o porto de Belém. Também isso não foi, porque havia o nosso porto aqui em Manaus também, inclusive um porto criado pelos ingleses, um porto flutuante. E a questão correta é a letra D, que foi o grande motivo para o declínio da borracha aqui na Amazônia, que foi a concorrência da borracha produzida pelos asiáticos. A quarta questão, e quinta questão, são questões retiradas do CIS e do PSC, e aí nós vamos fazer a correção aqui no quadro digital. A questão 4, ela diz que a borracha brasileira propiciou o desenvolvimento da indústria de vários países, mas na Amazônia foi responsável apenas por um pequeno período faustuoso de riqueza, né? No qual, segundo se diz, uma minoria chegou a ceder charuto com dinheiro. Dentre as alternativas aqui, melhor característica desse pequeno período, no ponto de vista econômico, foi: questão A, a criação da indústria de base produzindo. Levanta um pouquinho. Levanta um pouquinho. Equipamentos que diminuíram a atividade predatória e aumentaram a produtividade? Não, não foi isso que aconteceu, porque não houve essa base de equipamentos. Questão C. O aumento do poder aquisitivo dos seringueiros proveniente da prática do aviamento? Não, porque os seringueiros eles não tiveram um aumento de poder aquisitivo, eles tiveram um empobrecimento, porque eles estavam sempre devendo dinheiro. Letra D. A diversidade da economia gerada por crescimento autossustentável? Não, não existia autossustentabilidade nesse momento. A alternativa correta é a questão sobre a industrialização da navegação a vapor e o investimento na compra destas embarcações pelo capital nacional. Lembra que eu falei na aula que um grande momento que impulsionou a questão da exportação da borracha foi a criação da capitania de navegação e comércio, que era tanto quem trazia os nordestinos, navio a vapor, quanto era quem transportava a borracha exportada para a Europa. Vamos para a última questão, a questão 5, que ela vai falar qual é a função do aviador no contexto da extração da borracha da Amazônia durante o ciclo da borracha. Letra A. Ele contratava o serviço dos seringueiros, organizava econômica e administrativamente a região onde era extraída a borracha. Ponto, matou. A questão A é a questão correta. Era esta a função do aviador. Ele fazia propaganda, ele convencia o nordestino
a vir para a Amazônia, e aqui ele ia organizar e administrar economicamente o trabalho desse seringueiro. Isso, lógico, ganhando muito dinheiro para fazer isso. Então, obrigado. Tenho certeza que vocês acertaram bastante questões, né? Ficou bem claro para vocês, eu acredito, esse conteúdo. E agora, vou chamar para dar continuidade à nossa aula deste sábado do Enem Sem Fronteiras, a professora Girlane, que vai falar sobre o processo de calorimetria.